falar um pouquinho sobre construção de presença e o que significa presença também na minha linguagem, para que vocês entendam, né? E para isso, a gente precisa talvez, ou pelo menos eu sou assim, uma pessoa que gosta de entender as coisas, falar um pouquinho sobre cérebro e falar também um pouquinho sobre a evolução dessa célula fantástica que é neurônio, não só na espécie humana, mas o neurônio em outras espécies. Pode ser um assunto meio pesadinho e tal, mas eu vou garantir para você que a gente vai tentar fazer de uma forma leve para que você compreenda. Você sabia que mudança de comportamento, na minha visão de ser humano, adesão à mudança de comportamento, ela é muito maior quando as pessoas compreendem as coisas. Por isso que eu gosto de explicar e também eu gosto de entender. Se eu tenho um hábito hoje em dia de meditação diária, é porque eu entendi a importância da meditação em todos os seus aspectos. E é isso que eu faço com os meus alunos que querem aprender meditação comigo. Eu trago essa parte teórica, porque ajuda demais na hora do vamos ver, na hora de você pular um dia de prática, porque você entendeu a importância daquilo. Quando a gente pensa em neurônio, ele é uma célula presente nas espécies que têm mobilidade, né? Uma árvore não tem neurônio. As espécies que se movimentam, ou seja, que lidam com ação e reação, células que precisam, espécies que precisam de seres vivos, que precisam testar o ambiente, então, desde um molúsculo, vamos dizer assim, que tem um número menor de neurônios comparado com outras espécies, ele vai se movimentando ali atrás de uma água talvez mais quente, através de comida, buscando condições melhores para que ele consiga ter uma vida mais longa, procriar, que é o objetivo de todo ser vivo, é se manter vivo e procriar. E faz sentido em termos de evolução, né? E nós temos isso dentro da gente também. O neurônio, ele é uma célula muito curiosa e muito interessante, né? Essa questão de ação e reação, de buscar esses estímulos. Nós temos um cérebro com bilhões de neurônios, né? Esse cérebro com bilhões de neurônios, ele é um cérebro, assim como de outras espécies, que busca isso, se manter vivo, se reproduzir. E nós temos aquela reação até no nosso comportamento que vem muito da raiz dos nossos neurônios, que é de lutar, paralisar ou fugir. O que significa isso? E por que eu estou falando tudo isso? Porque toda vez que você estuda meditação, você acaba estudando um pouco mais sobre o cérebro humano. Então faz sentido que uma pessoa que não sou médico nem psicólogo, mas que trabalha com meditação, falar um pouquinho sobre neurobiologia, né? O nosso cérebro, ser humano, desde a época que a gente estava lá nas cavernas, a gente tem esse comportamento de, muito antes das cavernas também, né? Lá em raiz dos macacos e por aí vai, os mamíferos, nós temos essa capacidade de uma forma inconsciente, de se aproximar daquilo que é bom pra gente e de se afastar daquilo que é ruim. Essa relação constante, né? Em termos de sobrevivência, quando a gente encontra um leão na floresta, e o nosso perigo maior era encontrar bichos que pudessem acabar com a nossa existência, bichos maiores, e a força do ser humano não está nas garras e nos dentes, está no trabalho em grupo, mas esse é um outro assunto. Quando a gente estava numa floresta, na África, encontrava um leão, a gente corria risco de vida. O nosso cérebro entrava então no modo sobrevivência. O modo sobrevivência ele vai ter três respostas, que são todas numa velocidade absurda e inconsciente. Ou você foge, pernas para que te quero, e aí vai ser na sorte. Se você estiver em grupo, aumenta as chances de você sobreviver, que pode ser que o leão pegue outra pessoa, mas ali na hora é um egoísmo, uma sobrevivência, né? Cada um por si. Também temos a resposta de paralisia, você finge que você é uma pedra, leão não come pedra, leão passa reto, leão não te vê. Você ganhou mais um dia de vida na floresta, até que o outro ameaça venha, seja frio, uma outra tribo, e por aí vai, né? Porque as ameaças humanas, depois de um certo tempo, que a gente dominou a natureza, não vinham mais de natureza, né? O próprio ser humano era ameaça para o outro ser humano de uma tribo diferente. Mas também esse é um outro assunto que a gente entra num outro momento. Então, voltando, e a outra solução é o leão te pegou, você se debater e tentar sair, escapar. Você vai morrer tentando. Isso faz qualquer bicho que é pego por um leão. Ele vai paralisar, ou ele vai fugir, ou ele vai atacar. E aí se passam muitos e muitos anos, milhões e milhares de anos, né? Outras espécies anteriores à nossa, que tem aí 200, 300, 400 mil anos,
são os seres humanos, vamos dizer assim, né? Como a gente não se conhece, um pouquinho diferente, mas vai chegando onde a gente está hoje. Então, os nossos perigos eram esses, perigos. Só que hoje em dia, no mundo moderno, nosso cérebro não atualizou, não teve aquela atualização de software. Ela não é tão rápida assim. Não é de mil em mil anos que faz uma atualização de software, leva mais tempo que isso. Então a nossa raça evoluiu em termos de mundo moderno. Um mundo moderno que nos distanciou da natureza, um mundo moderno onde os perigos hoje em dia são perigos políticos, perigos de segurança pública, perigos econômicos, outros perigos de um chefe não estar feliz com o seu trabalho, te mandar embora e você então não conseguir pagar a escola do seu filho. São outros perigos. Mas eu não tenho uma boa notícia. As respostas continuam sendo respostas biológicas. Quando você sente medo, o seu cérebro vai entrar nesse modo de sobrevivência das 3 respostas. Que é um cérebro mais animal, mas é um cérebro que se testou muito. O neurônio ele tem uma história aí de muitos e muitos milhões de anos, então ele tem a capacidade de falar assim, olha, para sobrevivência eu entendo. Então nessa hora eu desligo o neocórtex que tem na espécie humana, que é a parte mais inteligente, de raciocínio, analítico, que pensa de uma forma mais devagar, e vou focar somente, então, na questão que eu sei que é a sobrevivência. Não sei se vocês sabem, mas quando você leva um susto, a sua resposta é 10 vezes mais rápida a resposta inconsciente. Então, quando você leva um susto, você reage de um jeito e depois você ganha de consciência daquilo que te assustou. A consciência vem depois. Primeiro você se assusta. Por isso que a gente gosta de assistir vídeos na internet da risada. E risada é uma forma de lidar com o estresse, o humor é uma forma de aliviar o estresse, a gente ri quando a gente vê alguém tropeçando, alguém se assustando. Porque a gente também vê aquela reação desajeitada da pessoa, porque mostra que o cérebro inconsciente ele é mais rápido, mas ele é mais desajeitado, ele não é tão preciso quanto o nosso cérebro analítico. O movimento natural ele é um movimento mais, muitas vezes, desajeitado. A gente treina para fazer com que esse inconsciente seja mais ajeitado, né? Os atletas fazem isso, os movimentos inconscientes e treinam entra bastante nisso. Mas, de qualquer forma, o inconsciente entra em ação. E aí eu gosto de pensar que no mundo moderno de hoje em dia, o mundo que eu tô, que você tá, esse mundo de boletos, casamento, no meu caso, 2 filhas, pressões de todos os lados, cuidar da saúde, cuidar da minha conta, cuidar do meu casamento, cuidar das minhas filhas, cuidar das pessoas que trabalham comigo e me cuidam, cuidar dos meus clientes. São muitas demandas, cuidar, às vezes, da minha mãe que está com mais idade, ajudá-la no que ela precisar ajudar, seja uma ajuda financeira, outros parentes, doenças e adoecimentos à volta, os meus adoecimentos. Então, assim, a vida é um constante despertar desse cérebro que entra em estado de fuga, paralisia ou ataque. Esse cérebro, ele é o oposto do cérebro da presença que eu digo, né? Quando você entra nesse estado de sobrevivência, que é o estado oposto da presença, você fica mais ansioso, que era bom para aquelas respostas de enfrentar um leão. Mas a gente não tem mais leão hoje em dia. A gente não está enfrentando um perigo real físico de ser cortado, machucado, mas a gente reage assim. E isso fica extremamente cansativo. Para o mundo moderno, por exemplo, as respostas que são mais valorizadas hoje em dia no mundo do trabalho são respostas mais inteligentes, mais calmas, mais criativas. Esse cérebro de sobrevivência funcionava bem na floresta. E até hoje, né, se acontecer uma emergência, esse cérebro vai garantir com que você aumente a chance de sobrevivência por uma resposta rápida, automática, quando você tem uma ameaça física. Mas para as outras ameaças, esse cérebro vai mais atrapalhar do que vai ajudar. Então, esse método que eu criei, que é o método de construção de presença, que eu falei que tem exercícios que eu passo diariamente para você fazer, são exercícios para você treinar e levar o seu cérebro na direção oposta do cérebro de sobrevivência. Não que o cérebro de sobrevivência seja um cérebro ruim, ele não é. A gente tem que ser grato a ele. A gente não estaria hoje, eu não estaria aqui dirigindo esse carro, se os meus antepassados, que possivelmente são os mesmos que você, nós temos algum avô e avó comum lá milhões de anos atrás, né, de outras espécies que foram gerando a gente e evoluindo, até os 400 mil anos atrás, 200 mil anos, a gente tem parentes em comum. E esses parentes sobreviveram, garantindo que a gente chegasse aqui, né? Eu gosto de imaginar que como se a gente tivesse, sabe aqueles exercícios no circo que você vê as pessoas subindo no ombro uma de cada uma e até a última pessoa subir lá em cima naquela altura muito grande de alguns metros e a sustentação da base? É isso. Se a gente está aqui hoje, a gente é o topo da base de muita gente que deu o ombro para a gente subir em cima e chegar onde a gente chegou. Então a gente deve
descobrir novas coisas, melhorar o mundo, porque a gente tem esses antepassados que fizeram isso pra gente. É a minha visão, né? Ou pelo menos eu gosto de pensar assim, né? Isso que me move também para sair da minha zona de conforto, de fazer melhor, de aprender mais coisas, ensinar mais coisas e deixar esse mundo um pouquinho melhor do que eu recebi. Em respeito aos meus antepassados que tanto lutaram e talvez lutaram até demais, morreram e sofreram pra gente chegar onde a gente chegou. Tem muito sofrimento embaixo da gente, né? Também tem muito sofrimento dentro da gente. Mas voltando, o cérebro de sobrevivência, ele é um cérebro que possivelmente não vai trazer a sua melhor versão para cuidar de um filho. Muita irritação, muita estupidez, muita violência não vai funcionar. A gente sabe que não dá bom esse contexto na criação de filhos, né? Ainda mais você criando filhos não para lutar contra leões, mas para viver no mundo moderno, né? Você saber gerenciar a sua raiva, o seu estresse, dormir melhor, tornar você mais criativo. Portanto, uma pessoa que escuta melhor as outras pessoas, que consegue render melhor no seu trabalho, que aguenta uma carga de trabalho sem entrar nesse modo de sobrevivência, isso requer exercícios para tirar o seu cérebro do modo de sobrevivência. Então, o meu método, apesar de ser um professor de meditação, entendendo um pouco a raiz, e a meditação, ela é a ginástica que tira o nosso cérebro do modo de sobrevivência. Por isso, quando a gente medita, a gente relaxa. A gente estimula o nosso sistema parasimpático, que a gente chama, né? De um sistema de relaxamento, de recomposição, de reconstrução, de recuperação. A meditação é o oposto do cérebro de sobrevivência. Só que, justamente por ser um estado que é o oposto do cérebro de sobrevivência, ela está muito distante do nosso estado no dia a dia, que é um estado hoje em dia no mundo moderno, onde você tem muitas coisas destruindo presença, muitas pressões, distância da natureza que nos acalma, muito barulho, muito ruído, poluição sonora, tem vários fatores estressores que um dia a gente pode falar aqui, são páginas, e a gente tica quase todos eles, ainda mais quem vive em grandes centros urbanos, tem muito mais propensão a entrar nesse cérebro de sobrevivência, porque está vivendo num mundo moderno, um mundo muito mais agitado, muito menos natural do que era, que vai colocar o seu cérebro constante em estado de vigilância, que come a sua qualidade de vida, acelera o envelhecimento, aumenta o processo inflamatório no corpo e reduz a qualidade de vida, etc. Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre quando eu falo construir presença, quando eu falo sobre meditação, quando eu falo sobre presença, então o oposto é sobrevivência. Presença versus sobrevivência.